Olá, Dr. Renato Zilli, conosco novamente, hoje para falar sobre um assunto de grande importância que é o diabetes. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você novamente para falar sobre diabetes. Então, vamos começar pela definição. O que é diabetes? Então, diabetes mellitus, é uma doença que ela é caracterizada pela elevação do açúcar no sangue. Então, vem lá do Egito antigo, que quer dizer sifão doce. Então, a pessoa tem uma urina que é cheia de açúcar. Então, daí que vem a palavra diabetes mellitus, a expressão diabetes mellitus. Dr. Renato, e quais são os tipos de diabetes? Então, existem mais de 30 tipos de diabetes, mas o que é importante para nós? São 3 tipos: o diabetes mellitus tipo 1, ou tipo 1, o diabetes mellitus tipo 2, ou tipo 2, e o diabetes gestacional. O tipo 2 é aquele que é mais comum, que tem a relação com a idade, com a genética, Se eu tenho um parente, pai, mãe com diabetes tipo 2, e geralmente a pessoa começa com comprimido e pode evoluir para a insulina. O tipo 1 é aquele que começa geralmente antes dos 30 anos de idade e a pessoa precisa de insulina para viver. E o gestacional é aquele que aparece na gestante, na mulher grávida, a partir da 20ª semana de gestação. Doutor, qual é a importância do diabetes hoje em dia? Hoje em dia a gente sabe que o diabetes responde pela 6ª causa de morte no mundo. E é uma doença que ela é modificada pelo estilo de vida. As estimativas que a gente tem na América Latina e no Caribe, 27 milhões de diabéticos. No Brasil, na população adulta, a gente acredita que 8% da população tenha, e acima de 60 anos, mais de 20% da população tenha diabetes. Então é uma doença muito prevalente, que pode ser modificada pelo estilo de vida. Por isso é importante a gente olhar para ela e tratar o nosso meio ambiente e a maneira como a gente lida com a saúde. A Federação Internacional de Diabetes, em 2017, ela montou um atlas onde ela mostra a prevalência de diabetes no mundo. Então, na América Latina e Caribe, a gente tem 27 milhões de diabéticos e é esperado, nas próximas décadas, que tenha um aumento de mais de 60% na prevalência da doença. Ou seja, é muita gente. E como prevenir o diabetes? Então, o diabetes que a gente pode prevenir é o tipo 2, que é o mais prevalente, chega a quase 90% dos casos de diabetes, e ele tem relação, então, com o estilo de vida moderno, que nosso estilo de vida vem mudando nas últimas décadas. Então, com a luz elétrica, acabou que as pessoas dormem pior, mais a tecnologia, então a pessoa dorme pouco, a pessoa se exercita pouco, que hoje em dia tem o transporte, que a gente tem o transporte motorizado, e a alimentação processada. Isso levou a que as pessoas ficassem mais inativas, elas dormissem pior e ganhassem peso. Então, para prevenir o diabetes, a gente tem que fazer aquilo que a gente já sabe. Ter uma vida mais saudável, alimentação menos processada, perda de peso e atividade física para quem é sedentário. Então você falou que o diabetes tipo 2 é mais importante. E quais são as causas desse tipo 2? Então é interessante perceber, por exemplo, que nos índios Pima, os índios nativos da América do Norte, antes da colonização americana não existia relato de diabetes. E hoje em dia, se a gente for ver o mesmo material genético, os descendentes, 50% tem diabetes. Então não é só a genética. Se a gente for para o México, logo abaixo, 35% da mesma população genética. Então a gente tem a genética, que é importante. Se eu tenho um parente de primeiro grau, eu tenho 30%. Se eu tenho 2, tipo pai e mãe, eu tenho 50% de chance. Mas tem a questão do estilo de vida. Então, ter a genética não quer dizer que você realmente tenha a doença. Vai depender. Se você tiver uma vida saudável, se alimentar adequadamente, dormir bem, você vai diminuir muito o risco de você evoluir para diabetes. Como se faz para diagnosticar o diabetes tipo 2? Então, existem 4 tipos de exames que a gente pode utilizar para diagnosticar. O mais comum é a glicemia de jejum, que é aquele açúcar que você colhe em jejum no laboratório, que quando dá confirmado maior que 126, você tem diagnóstico de diabetes. Essa é a maneira clássica. Existe através do teste oral de tolerância à glicose, que a pessoa toma aquele líquido bem doce, e depois de 2 horas, açúcar no sangue, glicemia maior que 200. Uma glicemia randômica, uma medida com sintomas, muita sede, muita urina, muita fome, acima de 200, e a quarta maneira, quando a gente tem a hemoglobina glicada A1C maior que 6,5, que é a média do açúcar nos últimos 3 meses. Quais são os cuidados que uma pessoa com diabetes deve ter? Então é importante que essa pessoa seja vista por uma equipe. Então ela tem que fazer exames com frequência para avaliar não só o açúcar no sangue, os níveis de açúcar, mas como também os níveis de colesterol, como é que anda o rim, a importância de examinar os pés, quem fuma parar de fumar, fazer atividade física. Então a pessoa, e as vacinações, que também são importantes para quem tem diabetes. E qual a mensagem que você pode deixar para os nossos seguidores?
O diabetes é uma doença que ela é prevenível, e se a pessoa tem um diagnóstico, é importante que ela procure um médico. Os sintomas de diabetes compensado quais são? São muita sede, muita urina e muita fome. Só que geralmente os níveis de açúcar não estão tão altos para levar a esses sintomas. Então converse com o seu médico, peça o exame, porque até 50% das pessoas que têm diabetes não têm diagnóstico. Esse é o primeiro recado. Então converse com o seu médico. E o segundo, que no início da doença a pessoa não tem sintomas. Então é importante tratar precocemente para evitar o risco comentado de infarto e derrame, que vai levar à causa de morte na maioria das pessoas com diabetes. Dr. Renato Zilli, muito obrigada. Nós agradecemos muito a sua preciosa contribuição para com o Conte com as Três. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima.